Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Uai, não tô entendendo. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Peraí, como assim o quê? Como assim? Respostas para as perguntas que possivelmente você nunca ouviu as respostas. Como assim? Você está convidado a entrar no nosso canal para assistir os outros vídeos da série. Aliás, você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveite também para se inscrever. Fazendo isso, você vai sempre receber em primeira mão as notificações sobre as nossas novas produções. Se você também gostar dos nossos vídeos, aproveite para deixar um like. Nós ficaremos muito agradecidos pelo seu feedback ao confirmar o seu posicionamento frente ao nosso trabalho, que, aliás, fazemos com boa vontade e todo o interesse de agradar e fornecer conhecimento para você. Deus abençoe você sempre. O título do episódio de hoje é Como surge uma cidade? Introdução. Uma cidade é um local onde há uma aglomeração de pessoas vivendo no mesmo espaço geográfico. Para que haja uma existência pacífica entre as pessoas que disputam esse mesmo ambiente urbano, e para que isto aconteça de maneira salubre, civilizada e amistosa, é necessário algumas questões de ordem. Sem ordem e sem regras, as coisas ficam difíceis de serem compartilhadas civilizada e respeitosamente quando falamos desse espaço geográfico compartilhado entre toda uma população. É um local cheio de casas para servir de moradias, cheio também de estabelecimentos comerciais que são os ambientes disponibilizados para acontecerem as vendas e trocas de mercadorias. Tem que existir os locais adequados para a produção e industrialização de bens, além, claro, dos espaços e para a oferta e realização dos serviços. Obrigatoriamente também deverá ter os espaços para o desenvolvimento das atividades sociais, espirituais, educacionais, culturais e de assistência à saúde e garantia da segurança. Obrigatoriamente deverá também existir toda a estrutura necessária de criação dos pontos salubres de empregos para todas as pessoas que vivem nesse local chamado cidade e que precisam de alguma maneira produzir rendimentos para a subsistência. Na cidade, além das casas condomínios e dos prédios residenciais comerciais e industriais, também existem os equipamentos públicos de uso coletivo como os hospitais e postos de saúde, as creches, as escolas e universidades, as sedes dos órgãos de gestão e bem-estar público como a prefeitura, o fórum, os teatros, a Câmara dos Vereadores, as procuradorias, delegacias e muitos outros. Toda essa malha de serviços necessários para a boa convivência pública precisam estar ligados entre si por ruas, avenidas e alamedas. Elas irão favorecer a permeabilidade e a locomoção das pessoas que utilizam essa gama de serviços e estruturas sociais necessárias dentro de uma cidade. Além dos locais para realizarem as atividades relacionadas aos serviços e produção de bens, as pessoas também precisam ter locais adequados para desenvolverem seus momentos de lazer e descanso. E isso as cidades também precisam proporcionar, oferecendo as praças, os jardins, os estádios, as quadras e pistas de esportes, os parques e pontos turísticos, além dos locais públicos de convivência social necessários para a realização das ações de lazer individual e coletivo. São estruturas que serão utilizadas e compartilhadas civilizadamente por milhares ou até mesmo milhões de pessoas que vivem numa mesma cidade. O nascimento de uma cidade é um processo complexo que depende de diversos fatores importantes que são os naturais, os econômicos, os sociais e os políticos. Teoricamente, esses fatores precisariam, além de existirem, todos eles também deveriam estar harmoniosamente interligados entre si para que a cidade pudesse alcançar o seu amplo e pleno desenvolvimento, embora, algumas das vezes, possa até mesmo acontecer de uma cidade não somente surgir por conta de um só desses fatores, mas também, de forma excepcional, sobreviverem e também terem um grande desenvolvimento vinculado a somente um deles.
Para exemplificar, podemos citar as cidades religiosas, por exemplo, que são centros urbanos onde a economia, a cultura e a vida social são fortemente influenciadas pela atividade religiosa, seja através de peregrinações, práticas espirituais e religiosas ou a presença de templos, sinagogas ou instituições religiosas. Elas surgem e se desenvolvem baseadas num único fator que é amplamente explorado, mas também servindo de alavanca para que os outros setores possam, mesmo que de maneira mais tímida e às vezes bem menos expressiva, se desenvolverem e se fazerem presentes dentro daquela cidade, que originalmente vive e se destaca por apresentar somente um único fator de desenvolvimento daqueles 4 já apresentados. Esse processo de crescimento e desenvolvimento de uma cidade, independente da quantidade de fatores que alicerçam e alavancam o seu desenvolvimento, pode ocorrer de maneira espontânea ou planejada. Neste vídeo, vamos nos concentrar em explanar melhor sobre o surgimento espontâneo das cidades. No próximo episódio, daremos sequência ao tema tratando da fundação planejada de cidades. Enquanto algumas cidades surgem naturalmente, outras são implantadas com intenção prévia. Esse detalhe as diferencia quanto à forma como foram concebidas para atender às verdadeiras demandas específicas que as fizeram surgir no mapa. Temos o exemplo de cidades deliberadamente delineadas para crescer em determinada direção, com ruas, serviços e infraestrutura previamente organizados. Por outro lado, aquelas que surgem espontaneamente nem sempre conseguem ter, ou mesmo acompanhar, um planejamento estratégico de desenvolvimento. À medida que crescem, ou em muitos casos, poderíamos até dizer que incham, elas enfrentam dificuldades em sua organização estrutural urbana. Isso, no entanto, não significa que devemos generalizar, afirmando que cidades surgidas espontaneamente não possam ser planejadas em algum momento. Tampouco podemos garantir que aquelas que nasceram de um plano inicial seguirão fielmente seu projeto diretor ao longo do tempo. Mas essa discussão ficará para o nosso próximo episódio. Neste vídeo, vamos nos deter em destrinchar como a grande maioria das cidades realmente nasce, a forma espontânea. Muitas cidades nasceram de pequenos povoados que se ergueram despretensiosamente. São cidades que ao longo do tempo se desenvolveram de forma natural e instintiva. Aliás, a maioria das cidades que conhecemos se encaixam exatamente nessa condição. Tiveram um desenvolvimento espontâneo. As histórias dessas cidades relatam que antes de serem o que são, elas foram um agrupamento de algumas casinhas, que cresceu e se tornou em um povoado, que por sua vez, na sequência, se transformou em uma vila onde alguns dos habitantes criaram algumas lojas que juntas transformaram-se em um pequeno comércio local, criado exatamente para facilitar e atender às necessidades dos moradores. Posteriormente, essa vila se transformou numa cidadela e, ao longo do tempo, em uma cidade que continuou a se desenvolver até se transformar em uma grande cidade ou até mesmo numa megalópole. Esse é um processo bastante natural. Tudo começa quando um grupo de pessoas decide se fixar num pequeno povoado, cada uma movida por seus próprios interesses e objetivos pessoais. Mas é importante lembrar que, por mais diversos que fossem esses interesses, todos eles precisariam de um cenário concreto para se materializar. E foi justamente por isso que aquelas pessoas se agruparam. Elas se juntaram em torno de um grande interesse comum que estava diretamente ligado ao ambiente onde viviam. A convivência naquele espaço compartilhado, com o passar do tempo, acabou influenciando os próprios interesses individuais. Ou seja, os desejos pessoais de cada um foram de certa forma moldados e adaptados às condições e realidade que tinham à sua disposição, ou seja, aos recursos físicos, naturais, sociais, econômicos e estruturais daquele lugar. Essas condições estratégicas, que permitiram e incentivaram a vida em comunidade, podem ser organizadas, apenas para fins didáticos, nas seguintes categorias: recursos naturais disponíveis, rotas comerciais ou confluência de caminhos,
Posições estratégicas para a defesa. Potencial turístico ligado ao cenário natural e ao patrimônio cultural. Em resumo, a história de uma comunidade, mesmo a mais simples, nascida de um pequeno vilarejo, é, antes de tudo, a história de como interesses pessoais facilmente se ajustam às condições do meio em que se vive. Interesses pessoais se moldam ao ambiente. É por esse motivo que as cidades surgem se moldando de acordo com os interesses coletivos. Que bom que você assistiu ao nosso primeiro vídeo da série Como Nasce uma Cidade, e a gente espera que tenha gostado. Você também está convidado a embarcar nessa jornada conosco e acompanhar a série inteira, onde vamos explorar temas fascinantes e cheios de curiosidades sobre a origem das cidades. Nela vamos mergulhar em temas super interessantes e cheios de curiosidades sobre como as cidades ganham vida. Este foi só o começo, o episódio número 1, onde demos uma palhinha do que vem por aí, fazendo uma introdução ao assunto que guia toda a série. No próximo vídeo, o episódio número 2, vamos aprofundar cada um desses tópicos que mencionamos e que separamos de forma didática, com muitos exemplos práticos e histórias reais de cidades que ilustram e se encaixam perfeitamente em cada categoria. Você vai ver como a teoria se aplica na vida real. Agradecemos de coração e ficamos muito felizes que você nos acompanhou até o fim. Se você curtiu o que viu, que tal deixar um curtir e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito? E se tiver alguma ideia de tema para os próximos vídeos, sinta-se à vontade para deixar sua sugestão nos comentários. Adoraríamos saber o que você quer ver. Um grande abraço e fique com Deus. A gente se encontra nos próximos vídeos.